Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 26 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, no evangelho de hoje, Jesus nos dá algumas ordens. Algumas ordens que Jesus apresenta são ordens específicas para o clero. Aqui Jesus escolhe 72 discípulos e os envia em missão em seu lugar. Olha o que vai dizer no versículo 1 ainda. Diz assim: depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. O Senhor envia esses 72 discípulos para fazer as suas vezes, na pessoa dele, ou em persona Christi. Queridos, aqui Jesus está enviando esses discípulos em missão para que aqueles discípulos façam coisas que são próprias de Jesus. Na pessoa de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse sendo enviado naqueles lugares onde aqueles 72 discípulos eram enviados. As coisas que Jesus ordena aqueles discípulos fazerem são coisas que somente Jesus pode fazer. Ele diz aqui, por exemplo: se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Quem pode transmitir a paz, senão somente o príncipe da paz, que é Jesus? Mas ele diz que aqueles discípulos, ao entrar numa casa, deviam dizer: a paz esteja convosco. E se aqueles homens forem pacíficos, a paz estará com eles. Ou seja, esses discípulos transmitirão a paz. Só Jesus pode transmitir a paz. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. Quem pode curar os enfermos? Quem pode curar o enfermo senão somente Deus? Jesus atribui então a esses 72 discípulos características que são próprias suas, um poder que é próprio seu, algo que pertence à sua pessoa. Em outras palavras, aqueles 72 discípulos, onde quer que eles estivessem, não seriam mais eles, mas seria Jesus neles. Como dizia o São Paulo, o apóstolo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Queridos, esse é o mistério do sacerdócio. Jesus instituiu na Santa Igreja o sacerdócio católico. Naquela noite da Quinta-feira Santa, em que, tomando o pão e o cálice em suas mãos, rendeu graças
distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aquelas palavras de Jesus, quando ele disse fazei isto em memória de mim, ali ele instituiu o sacerdócio católico, o padre católico. Os primeiros ministros ordenados foram os apóstolos. E o que é o sacerdote? O sacerdote é um novo Cristo na terra. O sacerdote é um homem que, apesar de ser pecador como nós, é escolhido dentre o povo para que seja marcado com um caráter divino. Há algo de divino no sacerdote, na alma do sacerdote, porque a ele é otorgado o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E aquele sacerdócio marcado, chancelado de maneira indelével, ou seja, de maneira indefectível, que ninguém pode apagar, que ninguém pode manchar, que ninguém pode destruir, com o sacerdócio de Jesus. Ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como vai dizer o Salmo 109. E então, ele passa a agir. Quando celebra os sacramentos, não em sua própria pessoa, mas em persona Christi, na pessoa de Cristo. É um outro Cristo, é o Cristo de novo, tomando o pão, tomando o vinho, rendendo graças, transubstanciando o pão e o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. É o seu próprio Jesus, que no sacramento da penitência, quando o padre ergue as mãos e diz, na primeira pessoa do singular, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não é o padre que está absolvendo, é o próprio Jesus na pessoa do padre. É por isso que a igreja ensina que o padre, que o sacerdote, ele celebra os sacramentos na pessoa de Cristo, em persona Christi, como vai dizer o evangelho de hoje, no versículo 1. E enviou-os a todas as cidades e lugares por onde ele tinha que ir. Onde ele tinha que ir, ele enviou aqueles 72 discípulos. Ou seja, onde Jesus deve alcançar, onde Jesus deve estar, ele enviou o sacerdote. E onde está o padre? Jesus está na pessoa do padre. Porque o padre é o doce Cristo na terra hoje. Queridos, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele dizia que se nós compreendêssemos o mistério do sacerdócio, nós morreríamos de amor pelo Padre. Aquilo que foi chancelado na alma do sacerdote, aquilo que foi marcado na alma do sacerdote, de maneira, como eu disse, indelével, indefectível, é o sacerdócio de Cristo Jesus, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, que é outorgado, que é transmitido a cada homem que recebe o sacramento da ordem. E sem padre não tem igreja, porque sem Jesus não tem igreja. E assim, sem um sacerdote não tem confissão, sem um sacerdote não tem Eucaristia, sem um sacerdote não tem unção dos enfermos, sem o ministério da ordem, sem o sacramento da ordem não tem crisma, porque é o bispo que ministra o sacramento da crisma, o bispo que tem o grau, a plenitude do sacerdócio, a plenitude do sacramento da ordem. Sem o sacramento da ordem não tem igreja. Sem o sacramento da ordem não tem igreja. Por isso, meus amados, podemos dizer sem medo de errar, o padre é o coração da igreja. E nós, leigos, diante dessa realidade que nós não conseguimos compreender, ainda que vivêssemos 1000 anos nessa terra, não conseguiríamos compreender a dignidade de um sacerdote. Mas diante dessa pequena meditação e desse olhar muito superficial sobre a grandeza do sacramento da ordem, a grandeza do mundo sacerdotal que está presente na alma de cada homem ordenado, diante desse mistério, qual que é o nosso papel de leigo? O evangelho de hoje nos traz o nosso papel. Disse-lhes, grande a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Este é o nosso papel. Nosso papel é rezar pelo clero, rezar pelos sacerdotes. Queridos, o diabo, o demônio, ele é um anjo decaído. E apesar de ter traído Deus e ter se afastado completamente de Deus e ter se tornado demônio,
Os demônios, os anjos caídos, permanecem com a sua condição angélica. E na sua condição angélica eles têm visão espiritual, porque os anjos são puro espírito. Assim o demônio tem visão espiritual. Um demônio sabe o que é um sacerdote. Um demônio sabe o que é o padre. O demônio sabe o que é o poder de Deus que está na alma, que está na vida, que está na pessoa daquele sacerdote. Por isso o demônio treme diante de um padre, o demônio treme diante de um sacerdote. E assim ele faz de tudo, ele levanta uma guerra para derrubar cada sacerdote, para destruir cada vocação. Não sei se você conhece a história do Padre Vitor, Beato Padre Vitor, de Três Pontas, Minas Gerais, que foi ordenado sacerdote em meados do século XIX, se não me engano, em 1851, enquanto ainda o Brasil era escravocrata. A abolição da escravatura só se deu em 1888 e ele foi ordenado sacerdote em 1851, portanto, mais de 20 anos antes da ordenação da abolição da escravatura. Ele era negro, ele era escravo, filho de escravos, escravo mesmo. Só que a dona dele, Dona Mariana, era uma católica fervorosa, devotíssima, e tinha um carinho especial pelo Padre Vitor. Quando criança ainda, o pequeno Vitor, o nome dele era Francisco de Paula Vitor, ainda criança, ela o levou, aquele pequeno escravo, para ser batizado nos primeiros momentos da sua vida. Ele foi batizado, a própria dona dele, Dona Mariana, foi a sua madrinha de batismo e educou aquele menino na fé católica. Educou aquele escravo, olha que coisa tremenda, educou aquele escravo na fé católica, transmitiu àquele escravo os valores católicos, ensinou ele a ler, a escrever, a falar francês. E quando ele ficou rapazinho, ele que era escravo, e ela gostava tanto dele que não deixava ele trabalhar na lavoura, e colocou então para trabalhar na alfaiataria. E conseguiu para ele um mestre que ensinaria para ele a alfaiataria. Um mestre branco. Certo dia, o menino Vitor disse para o seu mestre, alfaiate, que tinha um sonho de ser sacerdote. Sabe o que aconteceu? Aquele mestre branco disse que era uma ofensa àquele negrinho querer uma posição de brancos. E em praça pública espancou o menino Vitor. Em praça pública. Por que eu estou contando essa história? Porque em vez da gente incentivar o sacerdócio, muitas vezes nós fazemos o papel do demônio. Lembra que eu disse para você que o demônio luta com todas as forças para derrubar uma vocação? Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Criticamos o padre, falamos mal do padre, desanimamos o padre, ofendemos o padre. E quando tem um sacerdote que infelizmente tomba diante dos ataques do demônio, em vez de nós rezarmos pela conversão e restauração da vocação daquele padre, do ministério sacerdotal daquele homem, nós fazemos a mesma coisa que os demônios. Nos armamos com os mesmos chicotes do demônio para bater naquele padre. Como aquele mestre de alfaiates bateu no menino Vitor quando ele disse que queria ser padre, porque um escravo estava ofendendo a sociedade ao almejar um lugar que era dos brancos. E ele surrou o menino Vitor em praça pública. Da mesma forma, nós muitas vezes trabalhamos do lado do demônio para derrubar os sacerdotes. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande muitos operários. Queridos, nós leigos temos a missão de sustentar os sacerdotes com a nossa oração. Jamais fale mal de um padre, jamais fale mal de um bispo, jamais fale mal de um sacerdote. Se você não tem com que louvar, cala-te. É uma máxima da imitação de Cristo. Se não tens com que louvar, cala-te. Está lá na imitação de Cristo. Se você não tem com que falar bem daquele padre, não fala nada. Reza. A nossa vocação é rezar pelo clero. Rezar para que o Senhor nos dê muitos e santos sacerdotes. Rezar para que o Senhor envie muitas vocações. Para que o Senhor dê perseverança e santidade aos seminaristas. Que o Senhor dê perseverança e santidade aos diáconos, aos padres, aos bispos. A nossa obrigação é rezar pelo clero. Rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco.
Se você não tem nada para louvar, cala-te, reza. Rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezar pelo seu bispo diocesano, é sua obrigação como católico, rezar pelo Papa, rezar pelo seu bispo e rezar pelo seu pároco. E se a sua paróquia tiver vigário, rezar pelo seu vigário paroquial. Essas 4 vocações você é obrigado como católico a rezar todos os dias. Você tem cumprido a sua obrigação diante de Deus de sustentar o clero com as suas orações. A messe é grande, mas os operários são poucos. Queridos, quanto mais as vocações sacerdotais esfriam, quanto mais as vocações sacerdotais diminuem, mais o reino de Satanás se expande no mundo. Mais a desgraça e o mal avançam no mundo. Quanto mais as vocações sacerdotais florescem, quanto mais as vocações sacerdotais resplandecem, quanto mais o mundo é iluminado por sacerdotes santos, mais a glória de Deus se estabelece no mundo. Porque um padre é a glória de Deus, feito homem. A messe é grande, mas os operários são poucos. Estamos diante de uma batalha espiritual. De um lado, o demônio, seus asséculos, seus anjos caídos, os demônios do inferno inteiro, que se levantam para derrubar cada sacerdote. Do outro lado, a Santíssima Virgem, São João Maria Vianney e os santos anjos do céu e todos os santos rezando e intercedendo pelo clero. E você, de que lado você está? Você está do lado daqueles que trabalham contra as vocações, que trabalham contra o clero, como aquele homem que surrou o pequeno Vitor em praça pública quando ele disse que queria ser padre, porque ele era negro, escravo? Ou você está do lado da Santíssima Virgem, São João Maria Vianney e do céu inteiro que reza pelas vocações? A messe é grande, mas os operários são poucos. Todos os dias, reze o texto, como Nossa Senhora disse. Se você quer ter paz, reze o texto todos os dias. Todos os dias, reze o Santo Terço. E no seu terço, põe na intenção pelo clero. Essa é a nossa missão como leigos, fortalecer o clero com as nossas orações. Assim como alguém que municia a artilharia, que leva munição para a artilharia efetuar o combate, para lutar a guerra. A artilharia não pode lutar a guerra sem munição. Os padres são os artilheiros, são aqueles que estão no canhão, atacando o inimigo. E nós, os leigos, somos aqueles que lhes municiamos com as nossas orações. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande muitos operários, todos os dias, rezando pelo clero. E no céu você verá a sua recompensa. Que Deus te abençoe. Beato Padre Vitor, roga por nós. São João Maria Vianney, roga por nós. E viva Maria Imaculada.